agressão, por exemplo, uma inflamação grave que destrói a trama, aquela área vira fibrose. Uma outra coisa, o suprimento sanguíneo do fígado tem que estar mantido para que ocorra a regeneração. Se não tiver mantido, não regenera, tá? Vocês estão conseguindo ver o slide aí numa boa, né, pessoal? Espero que sim, tá? Qualquer coisa vocês falam. E outra coisa, a drenagem da bile, ela tem que estar eficientíssima para que ocorra a regeneração dos hepatócitos. Se a gente for voltar naqueles desenhos que eu mostrei lá, tá? Eu vou até voltar aqui num desenho desses. Vou perder um tempinho voltando para a gente relembrar, para não esquecer isso aqui, tá? Seguinte, imagina você que esse aqui é um lóbulo hepático, aqui é a tríade portal, vocês lembram da tríade portal? Aqui é a veia central. Na tríade portal, eu sempre vou ter um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e um ramo do canalículo biliar, tá? Esse canalículo biliar, ele recebe a bile que foi produzida por esses cordões de hepatócitos aqui. Então, a bile é produzida pelo hepatócito na mesma hora que ela é sintetizada. Isso, e da onde vem a bile, né? Os hepatócitos produzem a bile ao acaso? Não. A bile é resultado da detoxificação dos hepatócitos. Aquilo que não serve mais para o nosso metabolismo, o hepatócito ele tem a proeza de pegar isso, jogar para o meio extracelular aqui, e isso vai fluir entre os cordões de hepatócito no sentido, como eu havia falado na aula passada, né? No sentido central para a periferia, e aí vai encontrar esse canalículo biliar aqui, e aí a bile vai fluir lá para a vesícula biliar. Isso é o que acontece normalmente. Agora, se obstruir a vesícula biliar lá embaixo, a bile vai começar a voltar, até ela chegar aqui e transbordar para esses hepatócitos. Ao transbordar para esses hepatócitos, de volta, né, ao retornar para cá, essa bile ela oferece um efeito nocivo para os hepatócitos. Ela é tóxica, a bile é hepatotóxica. Então, uma coisa que eu sempre falo é essa ironia, né? Uma coisa que o próprio hepatócito produziu, se ela ficar acumulada ali, ela vai matar os hepatócitos. Então, por isso que eu estou falando lá na frente, tá? Uma condição primordial para que os hepatócitos se regenerem é a drenagem da bile adequada, tá? Vamos falar de alcoolismo, apesar de não estar tão relacionado à veterinária, né, o alcoolismo, mas na veterinária a gente tem umas plantas tóxicas que produzem substâncias com efeitos semelhantes ao álcool para os hepatócitos. O álcool ele tem um efeito direto de causar dano aos hepatócitos. Sim, tem, a gente sabe. Tanto é que, se você ingere muito álcool, os hepatócitos deixam de metabolizar a gordura para conseguir metabolizar o álcool, sobrecarrega o trabalho do hepatócito. E muitas vezes o indivíduo começa a ter degeneração gordurosa por causa do alcoolismo, tá? Então, muitas vezes a lesão hepática começa com o alcoolismo, mas não pelo efeito direto do álcool, pela degeneração que ocorre junto, concomitante ao álcool. Agora, um outro efeito do álcool é causar a hiperplasia das vias biliares. E as vias biliares, quando elas sofrem hiperplasias, elas obstruem. E aí, quando obstrui, a bile não flui. E essa bile começa a ficar retida entre os hepatócitos. E esse é um dos efeitos mais deletérios do alcoolismo. E as plantas que eu vou comentar agora, logo em seguida, têm esse efeito também, tá? Bom, então, a regeneração vai ocorrer nessas três condições aqui que eu havia falado. Manutenção da trama de fibras reticulares, manutenção do suprimento sanguíneo e manutenção da drenagem biliar. Se isso não for preservado, vai acontecer a fibrose hepática. A fibrose hepática
ela é ocasionada por causa de injúria tóxica crônica. Para que ocorra fibrose hepática, não é a lesão de um dia para o outro, tá? Muitas vezes pode estar relacionada a desordens metabólicas do fígado, tá? E inflamações crônicas do fígado também predispõem à fibrose. Lembrando que a fibrose no fígado não é feita pelos fibroblastos, é feita pelas células do hito, ou células pericinusoidais. São células amassadinhas, compridinhas, que estão em volta dos capilares sinusoides, que são aqueles capilares tortuosos lá do fígado, tá? E aí, pessoal, toda vez que eu tiver agressão crônica ao fígado, as vias biliares vão sofrer hiperplasia, como no alcoolismo, né? E aí, a hiperplasia biliar vai causar a dificuldade da passagem da bile pelos capilares. E aí, pelos capilares não, desculpa, né, gente? A bile não transcorre os capilares, ela transcorre os ductos biliares, tá? Então, toda vez que você tem hiperplasia de ductos biliares, a bile não vai fluir por esses ductos. E aí, ela começa a atacar os hepatócitos das áreas periportais, também chamados de colangíolos, tá? E os ductos biliares maiores os ductos biliares maiores vão sofrer agressões também, tá? Eu cheguei a mostrar essa foto, né? Ah, tá, e aí, voltando aqui. Isso aqui caracteriza um fígado com cirrose. O que é um fígado com cirrose? É um fígado que cicatrizou totalmente? Não, isso não vai existir, simplesmente porque não é compatível com a vida, tá? Para você ter um fígado com cirrose, você vai ter que ter áreas nodulares de regeneração. Então, você tem que ter um fígado ainda funcional, tá? Porque se não tiver nódulos de regeneração, como vistos aqui, o indivíduo já morreu. Você não vive um dia sem um fígado funcionando, tá? Mas o que predomina nesse fígado, em maior ou menor grau, é a fibrose, né? E, além disso, você vai ter hiperplasia das vias biliares, como eu havia falado. Então, um fígado cirrótico é um fígado com regeneração nodular do parênquima, fibrose e hiperplasia de vias biliares. Além disso, a gente vai ter a presença muito comum em casos crônicos, tá? Quando o indivíduo já está com cirrose há muito tempo, vai começar a ocorrer o que nós chamamos de anastomoses arteriovenosas. Anastomose, vocês aprenderam em anatomia. O que é uma anastomose? É quando um vaso está se comunicando com o outro, né? Duas artérias chegam e se unem. Elas anastomosaram. Na verdade, quem faz anastomose é veia, né, gente? A artéria faz bifurcação. Duas veias chegam e se ligam. Então, elas sofreram anastomoses ali naquele local. Só que isso acontece anormalmente no fígado. E eu vou falar agora por que isso ocorre, tá? A performance funcional desse fígado vai estar anormal. Vocês já estão fazendo laboratório clínico com a Valesca, a turma toda, creio eu. E a Valesca já deve ter chegado na parte de bioquímica hepática. Então, eu vou tentar associar aqui, o que eu vou falar aqui tem tudo a ver com o que a Valesca está falando lá. O fígado cirrótico, olha só, tem hiperplasia de vias biliares. Aí eu queria perguntar a vocês, alguém pode me responder? A Valesca já falou de exame bioquímico do fígado? Bioquímica sérica hepática? Alguém pode me responder? Começou ontem, João. Ah, começou ontem. Obrigado. Bioquímica, sim. Ah, que bom. Então tá, eu vou falar, ela já deve ter falado das enzimas chamadas GGT, não falou? ALT, AST e FA, fosfatase alcalina. AST é uma sigla para aspartato aminotransferase, tá? ALT eu esqueci, acho que é alanina aminotransferase, se eu não estou falando besteira, porque acaba que a gente esquece alguns nomes mesmo, não tem como, tá? Principalmente quando você não está trabalhando com aquilo direto.
E FA é fosfatase alcalina. O indivíduo que tem cirrose, eu não estou falando que as vias biliares sofrem hiperplasia. As células epiteliais que revestem as vias biliares, elas produzem fosfatase alcalina. Então, o indivíduo que está com cirrose, certamente, ele vai estar com FA aumentada, tá? As fosfatases alcalinas dele, a fosfatase alcalina dele vai estar aumentada. Ah, ela não falou isso não, ela começou com bioquímica renal. Então tá. Bom, ela vai falar, e aí quando ela falar, eu queria que vocês pensassem o seguinte: se eu estiver tendo lesões aos hepatócitos, esses hepatócitos vão liberar algumas enzimas do sangue e elas vão estar aumentadas. Se eu tiver hiperplasia de via biliar, como ocorre na cirrose, a fosfatase alcalina também vai estar aumentada. Tá? Outra enzima vai estar aumentada. Aí tenta juntar isso que eu estou falando com o que ela vai falar, porque isso na clínica, gente, vai ser muito bom para você. Porque você vai pegar um cachorro ou um boi que você está desconfiado, que está com lesão hepática, e você vai ter que saber pedir o exame para avaliar o perfil hepático daquele paciente, entendeu? Em boi, o pessoal não pede tanto, infelizmente, porque às vezes não compensa, vai encarecer. Mas com uma vaca leiteira de alto valor zootécnico, com um touro reprodutor, aí você tem que pedir, tem que saber interpretar, né? E a tendência é essa, é a gente trabalhar com alto valor genético. Chega de trabalhar com os gabiru, né? Aí, beleza, a gente está falando de cirrose. E o que causaria cirrose em animais? Bom, em herbívoros, principalmente em bovinos, são as plantas tóxicas. E por que principalmente em bovinos? Porque os bovinos são menos seletivos quando comparado aos ovinos e aos caprinos, tá? De algumas plantas, né? Além disso, medicamentos causam muita cirrose hepática em cães e gatos. Gato, então, o fígado dele é deficitário de um monte de enzima importante no metabolismo, tá? Então, se o gato não... Por exemplo, tem umas enzimas chamadas hialuroniltransferases no fígado, nos hepatócitos. Essas enzimas elas são divididas em 3 ou 4 subtipos. O gato não tem 2 delas. Então, qualquer medicamento, se você... Eu não sei se vocês já viram isso em farmacologia. Se você der ácido acetil salicílico, se você der a aspirina para um gato, você mata o gato. Por quê? Porque ele não tem enzima para metabolizar aquilo. E por que você mata? Você mata de necrose hepática, entendeu? Se você está dando muito medicamento para o seu animal há muito tempo, vou dar um exemplo, antifúngico. Eu tenho uma bulldog francês em casa. O bulldog francês tem muito problema de pele. Então, ela já teve micose cutânea durante 6 vezes que ela teve a gente chama de dermatomicose. E aí, todas as 6 vezes, só curou quando eu entrei com um tratamento pesado com antifúngico. Eu uso, no caso, itraconazol, não sei se vocês já ouviram falar. E o itraconazol, ele é mega hepatotóxico. Então, na verdade, assim, dos antifúngicos, ele é o menos hepatotóxico, tá? Por isso que ele é recomendado para cães. Então, a gente pode dar itraconazol para o cachorro. Eu dou para mim, eu já dei 6 vezes, mas toda vez que eu dou, eu faço uma dosagem de enzima hepática antes e depois de dar, para ver como está o fígado dela, para ver se não está tendo lesão, se não está tendo hiperplasia de via biliar. Por quê? Porque, cara, se você estiver dando um itraconazol para o cachorro para curar um problema de pele e esse itraconazol, de repente, está causando uma cirrose hepática, cara, não vale a pena dar esse medicamento. Vale a pena ficar com a lesão na pele, ou então tentar um outro tratamento, reza, benzimento, sei lá. Existem alguns antifúngicos, por exemplo, que nós humanos podemos tomar. Eu esqueci, tem um que chama fluconazol. Eu tive que tomar por causa de uma micose nas costas, que chama pano branco. É uma micose bobinha, a pele fica branca. Só que eu não tenho resistência a esse fungo. E aí, o
Se não me engano, é um tipo de cândida que faz isso. E aí eu tentei o tratamento com miconazol, depois com itraconazol, não resolveu. O médico mandou eu ficar uns 10 dias sem tomar remédio e sem beber, para o meu fígado regenerar totalmente. Não podia beber, não podia comer coisa pesada. E aí ele me prescreveu fluconazol por 40 dias. Eu não podia beber também. Ele falou, se você beber, o seu fígado vai derreter. Seus hepatócitos vão necrosar todos. Então não beba nada. Fiquei, não bebi. E quando chegou no final dos 40 dias que eu fui lá e pedi uma dosagem de enzima hepática, estava tudo elevado. Por quê? Porque o medicamento é hepatotóxico. Anti-inflamatório não esteroidal, como, por exemplo, meloxicam, nimesulida, nossa, esqueci o nome de outros agora. Flumexina e meglumine, tudo é hepatotóxico, tá? Ivermectina é hepatotóxico demais, se usado na dose errada. Uma vez eu fiz uma necrópsia no cavalo intoxicado por Ivomec, o cara deu Ivomec de boa e via oral, mas deu uma dose muito alta. O fígado do cavalo estava podre, entendeu? Então, medicamentos são muito problema assim. Replicação viral causa cirrose hepática. E aí a gente tem os vírus que se replicam no fígado. Para todas as espécies domésticas, a gente tem o herpes vírus. A gente tem herpes vírus bovino, herpes vírus leporino, que é o dos coelhos, herpes vírus felino, herpes vírus canino, todos eles se replicam no fígado. O suíno, ele tem outros vírus ainda, por exemplo, o circovírus causa hepatite periportal, necrose hepática periportal. O equino, com a IE, com a anemia infecciosa equina, ele tem hepatite periportal. Tá? O cachorro, ele tem também o adenovírus canino do tipo 2. O adenovírus se replica nos hepatócitos, produz um corpo de inclusão, mata hepatócito e causa cirrose hepática no cão. Às vezes leva até a morte, não dá nem tempo de ter cirrose hepática. E as degenerações e as colestases. Vocês já ouviram falar que colestase causada por cálculo em vesícula biliar é tão comum em animais quanto em humanos? Aliás, é mais comum, tá? Os bovinos, eles têm tendência a ter colestase, a ter cálculo biliar que obstrui e causa colestase. As degenerações hepáticas são aquelas que a gente já falou muitas vezes na patologia geral, degeneração gordurosa, degeneração glicosa.
desemboca no estômago, aqui está o piloro e aqui está o duodeno. Tá? E aí tem as alças intestinais, não tem? Tudo, colo, né? E aí, beleza, blá, blá, blá. Não vou ficar desenhando tudo aqui, mas acho que deu para entender o que eu estou querendo dizer aqui nessa brincadeira. Bom, uma outra coisa que é importante salientar aqui é que tudo que é absorvido pelo intestino entra dentro dos vasos do mesentério, concorda? Por isso que a parede intestinal é muito bem vascularizada, não é? E aí chega numa certa altura, sai um ramo aqui chamado veia mesentérica que se liga na veia porta, formando o que eu chamo de sistema porta-hepático, não é? A veia porta entrando no fígado aqui, vocês lembram dela? E aí, pessoal, esse fígado ele vai estar aumentado de volume. Esse fígado ele vai estar diminuído de volume. O que vai acontecer com a pressão aqui na veia porta com esse fígado diminuído de volume? A pressão vai diminuir ou vai aumentar? Responde aí, liga o microfone. Tarcísio, estou te perguntando, você está aí, está vivo, está dormindo? Você pode me responder? Perguntando você, Isa, me responde. Alguém escreveu. Obrigado, Isa. A pressão na veia porta vai aumentar. E não vai ser um aumento agudo, concorda, gente? Esse aumento de pressão que eu vou ter aqui, tá? Ele vai trazer consequências. E que consequências são essas? Bom, essa pressão aumentada nesse lugar, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a saída de líquido daqui do sistema porta para a cavidade abdominal. E aí vai começar a acumular líquido na cavidade abdominal. E aí eu pergunto a vocês, qual o nome que eu dou para esse líquido que está caindo na cavidade abdominal? Qual o nome dessa efusão mesmo? Mariana, você sabe me responder? Gente, não tem ninguém aí. Leandro, qual o nome da saída de líquido aqui para a cavidade abdominal? Isabela Pimentel. Alguém me salva aí, gente. Não, vamos pensar, Isa. Efusão pleural, respondeu. Pleura não é na cavidade torácica? Então não é. Tá, efusão cavitária, mas qual o nome dessa efusão? De líquido, de edema? Ascite, isso, obrigado, valeu. Tá? Então, pessoal, isso vai gerar de cara ascite. Então, quando você tem um paciente com cirrose avançada, vai ser aquele paciente que tem um abdômen abaulado, aquele abdômen estufado, famosa barriga d'água. Primeiro, por isso aí, por aumento de pressão na veia porta. Mas também, o fígado é o que sintetiza as proteínas plasmáticas, não é? Como o fígado não está sintetizando, também vai diminuir a pressão oncótica, que vai favorecer mais ainda a saída de líquido dos vasos, mas isso não é só aqui no sistema porta, é no corpo inteiro, né? Então, é preciso dizer aqui que a ascite, ela vai ocorrer tanto por aumento de pressão portal e também por diminuição da pressão oncótica, tá? Então, nunca esqueçam isso, tá? Se a gente voltar, se o mundo não acabar e a gente voltar no regime presencial, isso aqui vai ser questão de prova de vocês, com certeza. Porque o aluno que está fazendo medicina veterinária, ele é obrigado a saber por que o animal que tem cirrose tem
ascite, tá? Desculpa aí a expressão obrigado, ninguém é obrigado a nada, né? Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Espero que sim. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Vocês entenderam que tem um aumento de pressão no sistema porta, não entenderam? Aqui vai começar a sair líquido, isso não vai resolver e você tem que entender o seguinte, toda vez que eu tenho muito aumento de pressão em veia, essas veias elas vão começar a criar shunts. O que são os shunts? São desvios sanguíneos que o organismo cria. Então eu vou desenhar aqui agora, eu vou esquematizar os shunts. Olha, saindo desse vaso aqui, pode começar a surgir novos vasos que se ligam na artéria mesentérica, pode se ligar na artéria pancreática, passando aqui por baixo do duodeno, encontrando aqui a artéria pancreática. Esses vasos que são neoformados, eles podem se ligar à artéria hepática lá em cima. Então, inclusive, eles crescem aqui para cima, para perto do estômago, e produzem aqui uma angiogênese imensa, que a gente chama de varizes esofágicas, muitas vezes. Está muito visto, inclusive, no exame de se eu não me engano, ultrassonografia, tá? Pessoal, tá bom ou tá travando a minha voz? Porque eu nem estou usando o cabo hoje de internet. Tá dando legal aí a internet? Vocês podem me responder isso? Aí tá tranquilo? Então, beleza. Bom, espero que vocês tenham entendido, então, o que são essas anastomoses arteriovenosas aqui. São desvios do sangue partindo aqui da veia porta. E por que parte da veia porta? Porque ela está com a pressão aumentada. E por que ela está com a pressão aumentada? Porque o fígado está diminuído, o sangue não consegue entrar nele. Então, a gente chama isso de anastomoses arteriovenosas anormais, é a arteriovenosa que sai de uma veia e se liga numa artéria. Ou também shunt, que é o termo em inglês. E a gente prefere sempre falar shunt, porque é mais fácil, né? Já pensou falar toda vez anastomose arteriovenosa? Então, pessoal, aqui está saindo uma anastomose arteriovenosa anormal para chegar ali perto do estômago, tá? Então, eu preferi desenhar para ser bem didático. Esse aqui, é naquele mesmo caso daquele site lá de Portugal que eu falei, tá? E mostrando um shunt portosistêmico em gato que saiu lá da veia porta, tá vendo a veia porta? Presta atenção, a veia porta bem dilatada aqui embaixo, ela não está conseguindo trazer o sangue para o fígado, aqui está o fígado do paciente. E aqui é o pâncreas, do lado do duodeno. Onde está o mouse aqui agora, está o duodeno passando, ele não cabe todo na tela, ele volta aqui para esse lugar, tá? Isso aqui é o oomento, né, o peritônio. E aqui, pessoal, eu tenho o pâncreas, tá? Um pâncreas bem completo. E como a pressão na veia porta está aumentada, criou o vasinho sanguíneo saindo da veia porta e veio e se ligou direto aqui para a artéria pancreática. Aqui, eu acho essa lesão linda. O nome disso é shunt portosistêmico, tá? E vocês não vão esquecer mais o que é isso, porque não dá para fazer clínica sem saber o que é um shunt. Aqui mostrando o shunt saindo do pâncreas, vindo para cá e se ligando na artéria renal. Olha como que, cara, é muito doido, né? São vasos totalmente sinuosos, alterados, anormais, né? E isso aí no exame de ultrassom confunde o operador, porque o técnico pode confundir com hemangioma ou hemangiosarcoma, tá? Essa figura está mais linda ainda, porque esse gato está com cara aqui de que ele teve uma pancreatite, dado o grau de vermelhidão do pâncreas. Parece que ele teve uma pancreatite e ao redor do pâncreas a gente tem uma quantidade de gordura, né? E olha como essa gordura está branca. E aí eu não sei se vocês lembram dos quadros de esteatonecroses que eu falava lá na patologia geral, tá?
Bom, então, um fígado cirrótico, caracteristicamente, ele vai estar diminuído de volume. Se eu pedir a você, se alguém pedir para descrever, memorize isso. Ele está diminuído de volume, ele está com regeneração em nódulos, ele está com fibrose, a friabilidade dele vai estar muito diminuída, você aperta o dedo não entra. Em casos crônicos, você vai encontrar os chantes fortes sistêmicos. Agora, vamos falar de causas de cirrose em herbívoros. Existem plantas tóxicas que causam cirrose. E aqui tem algumas delas, tá? Eu vou mostrar umas fotos dessas plantas para vocês verificarem que são plantas comuns que a gente tem. Se você der uma volta no UFV, você vai achar pelo menos duas dessas que eu estou falando, tá? Vamos passar aqui, depois eu vou voltar nesse slide para explicar por que os animais que são submetidos à necrópsia, que foram intoxicados por essas plantas, por que eu vou encontrar tudo isso aqui, tá? Bom, só um minuto. Aqui. Então, vamos lá. Essa planta se chama Senécio brasiliensis, tá? É uma planta rasteirinha que ela é muito comum no Pampa gaúcho, mas ela dá lá no Rio Grande do Sul como um todo, e o pessoal lá chama ela de Maria Mole. Então, aqui na nossa região, ela não tem uma importância grande como causadora de cirrose hepática em herbívoro, mas lá no sul ela tem. Os caras que têm fazenda lá, que tem essa planta, eles lutam com ela para destruir ela. Agora, interessantemente, ela é cultivada para jardim de prefeitura, porque ela dá uma florzinha bonitinha, né? Essa aqui é lotada dela na UFV. Onde você vai na UFV, você vai encontrar essa planta. Chama Lantana camará. O pessoal tem mania de chamar ela de cambará. Não sei se vocês já ouviram, tá? Aqui tem no jardim, a gente chama de margaridinha. Exatamente. Mas ela não, como ela não dá na pastagem, Isa, ela não é relevante para a gente, porque o animal não vai encontrar ela no pasto para se intoxicar. A não ser que você botar uma vaca pastando no seu jardim, aí ela pode acontecer, né? Não é improvável, não. É até bom a gente ficar atento a isso, porque para fechar um diagnóstico, às vezes você vai precisar saber essa informação, tá? Agora, essa aqui que eu estou mostrando agora nesses slides, certamente vocês conhecem, tá? Quando eu era criança, a gente brincava de bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. A gente chamava ela de bem me quer. Mas eu vejo que em alguns lugares eles chamam de cambará. Essa planta, o nome é lantana. Ela tem uma toxina que chama... é um triterpeno. Triterpeno é uma molécula, é um tipo de molécula química, né? Esse triterpeno se chama lantadene. O princípio ativo dela chama lantadene. Detona as vias biliares do animal, causando uma cirrose hepática grave. Lembra que se via biliar obstruir e ocorre colestase, a bile volta e ela é tóxica para os hepatócitos, né? Então, beleza. Espero que vocês tenham entendido. Essa aqui se chama Tribulus terrestris, ou Tribulus terrestris, do jeito que vocês preferirem falar. Eu não conheço, nunca vi pessoalmente essa planta aqui, apesar de achar que ela não é tão rara. O curioso dela é que ela é muito usada pela galera da maromba, né? O pessoal que malha e tal, toma Tribulus, porque ele é considerado um anabolizante natural, tá? Aí eu já procurei saber em alguns artigos sobre toxicidade do Tribulus terrestris para animais. E aí, toxicidade do Tribulus terrestris para a gente, né, que toma essas cápsulas. Se você for nessas lojas de granel, que vende produto a granel, sempre tem Tribulus terrestris lá para vender a granel. É ruim demais, o pó não compra, você não vai conseguir tomar, que é muito amargo, tá? Mas essas cápsulas aí até que é mais fácil. É caro. E o Tribulus, aí nos artigos que eu li, eu vi que não oferece toxicidade ao ser humano, porque na preparação do produto, você liofiliza e você leva as plantas a uma temperatura que degrada a toxina. Foi isso que eu li.
que os pacientes que tomaram tribulus não apresentaram lesão hepática. Então, pode continuar, quem for da maromba, quiser tomar tribulus para ficar fortinho, pode tomar, não tem problema. Essa aqui é muito conhecida. Quem já passou num jardim à noite e sentiu um cheiro de perfume que chega a ser enjoativo? A famosa dama da noite, tá? O nome dela, científico, é Cestrum diurnum. Aqui na nossa região, também ela não dá naturalmente em pastagens. Até onde eu saiba, ela não se reproduz aí no pasto, tá? Ela é mais de região, se eu não me engano, é mais da região sul também. Mas é bom saber que ela é hepatotóxica e que ela causa, sim, cirrose hepática, tá? Bom, os animais que têm cirrose hepática vão apresentar alguns achados de necrópsia, os quais eu queria que vocês entendessem esses achados. Porque o dia que você for a campo fazer uma necrópsia no animal e você vai encontrar esses achados, você vai conseguir fechar diagnóstico. Vamos discutir sobre eles? Esse aqui você já vai saber por que o animal que tem cirrose tem ascite. Alguém conseguiria me responder? Um ponto para quem responder primeiro aí no chat. A pergunta é: por que o animal que tem cirrose hepática, o gado que tem cirrose hepática intoxicado por essas plantas, tem ascite? Ah, e aí, se você souber me responder, você tem um ponto extra para quando a gente voltar ao regime presencial, se o mundo não acabar até lá. Tem edema de mucosas, tá? E por que o edema de mucosa? Principalmente pela diminuição da pressão oncótica. Aqui tem outro fator além da diminuição, tá? Mas o edema de mucosa é principalmente Então, na necrópsia você vai encontrar edema, por exemplo, vulvar, edema oral, porque a pressão oncótica do animal está diminuída, porque o fígado não sintetiza mais proteína plasmática. Aí tem gente que não sabe o que é pressão oncótica. Sugiro voltar e estudar o que é pressão oncótica, porque tem que saber, tá? Fígado enrijecido, o fígado vai ficar duro, tá? E com arborização clara. O que é a arborização? É a hiperplasia das vias biliares, é aquele desenho que eu fiz lá atrás. A vesícula biliar vai estar distendida, porque essas plantas causam hiperplasia de via biliar, então a bile não flui. Como a bile não flui e ela fica parada dentro da vesícula, ela vai ficando grumosa. O que é grumosa? É como se ela tivesse talhada, entendeu? Fica um monte de precipitado dessa bile. E ela fica espessada, ela fica mais grossa. Por isso que na necrópsia eu ensino vocês a fazerem a manobra de Virchow, né? Para avaliar o fluxo biliar. Vocês lembram dessa manobra de Virchow? Estou aguardando a resposta dos bonitos. Vocês saem da zona de conforto, gente, e vêm para frente do computador, escreve, anota. Senão você está perdendo tempo, você não vai fixar esse conteúdo. Para e faz uma análise crítica. Você lembra das aulas da primeira semana do regime remoto? Se você já esqueceu, é porque você tem que rever a sua forma de estudar, tá bom? Fica a dica. Eu estou vendo que o pessoal está muito assim, como não tem ninguém olhando, eu deito aqui, eu cochilo, e não está nem entendendo o que eu estou falando. Presta atenção, gente, isso é importante para vocês, por favor. Tá? Microscopicamente, vai ter fibrose periportal, por causa da parada de fluxo biliar, a bile se acumula ali nos colangíolos periportais, e aí os hepatócitos vão sofrendo lesão tóxica e eles vão necrosando. Então, as vias biliares vão estar hiperplasiadas, vai ter megalocitose, porque alguns hepatócitos já morreram, e aqueles que continuam vivos, eles costumam se tornar um megalócito, que é um hepatócito lotado, cheio de núcleo, entendeu? E vai ter degeneração esponjosa da substância branca do encéfalo. Por quê? Porque como o animal não detoxifica o sangue, porque o fígado não está funcionando, a substância branca do cérebro ela vai se tornando bastante esponjosa, tá? Porque algumas toxinas vão atuar no cérebro, causando toxicidade neuronal. Então, beleza.
Aqui vocês viram que os herbívoros têm muita cirrose hepática por causa de planta. Os cães, eu já falei algumas causas, né? Cálculo biliar e tudo mais. Na clínica de um animal com cirrose, esse animal vai ter ascite, que eu perguntei, ninguém me respondeu por que ele vai ter ascite até agora, tá? Ele vai apresentar agressividade. Histologicamente, ele não tem degeneração esponjosa da substância branca do encéfalo. Essa degeneração vai levar a uma disfunção neurológica, levando à agressividade. É um animal que vai ter tenesmo. Tenesmo é a dificuldade de defecação. É quando o animal fica fazendo força para defecar e não consegue. E o que causa tenesmo? Tenesmo é causado, nesses casos de cirrose, tá? Lembra que quando eu falei de intestino, que eu falei de fecaloma, que são as fezes ressequidas, né, dentro do trato intestinal, os animais apresentam tenesmo, que é aquela coisa de ficar tentando defecar e não conseguir. Nesse caso aqui, o tenesmo é causado pela ascite. Como tem muita ascite, o líquido preso lá na cavidade abdominal, ele comprime as alças intestinais. Isso dá a sensação de defecação no animal. E ele fica tentando defecar, mas não consegue. E o nome disso é tenesmo, tá? Ele não consegue simplesmente porque não vai ter conteúdo. Mas o estímulo de defecação vai pelo edema que está ali em volta das alças intestinais, tá? Teve uma boa alma que respondeu? Deixa eu ver. A ascite é porque aumenta a pressão portal por causa da fibrose. Nossa, obrigado, Fabrício. Que bom, Fabrício, desculpa, Tarcísio. Que bom que você respondeu para salvar a turma. Você tem um ponto comigo, tá? Você não vai precisar dele não, porque você é um cara top, mas você tem um ponto comigo para quando voltar, porque aqui no regime remoto são 40 pontos. Mas quando a gente voltar no regime presencial, são 60. Na verdade, eu já dei uma prova de 15 pontos, né? Então são 45. Não adianta nada você tirar 40 aqui, se você fechar todas as atividades, e você não estiver estudando, porque você não vai conseguir tirar a nota depois se você não estudar, tá? Então, pessoal, vamos levar esse trem mais a sério, viu? Então, vamos lá. Mesmo vocês entenderam? A ascite, o Tarcísio respondeu. Porque o animal está com pressão aumentada na veia porta, né? Lembra desse desenho aqui que eu fiz, tá? Pressão aumentada na veia porta vai ter a saída de líquido causando ascite grave. A ascite é só por isso? Não. É pela diminuição da pressão oncótica também, mas é por aumento da pressão no sistema porta principalmente, tá? Voltando aqui para o slide, eu já estou terminando essa aula, tá, gente? O animal vai apresentar icterícia, porque o fígado ele não consegue mais conjugar bilirrubina, e ele vai apresentar a fotossensibilização secundária, tá? E por que ele apresenta fotossensibilização secundária? Isso para herbívoro, viu? Eu vou precisar voltar para o quadro branco de novo, tá? Deixa eu vir aqui, apagar esse desenho que eu fiz. E eu quero falar para vocês o seguinte, deixa eu só escrever isso aqui. Na planta, né, quando o animal pasteja, ele come mato, né? A planta tem cloroplastos dentro das células da planta, tá? Da folha lá da planta. O cloroplasto, eu não sei se vocês vão lembrar da aula de biologia do ensino médio, é o que dá, é uma organela citoplasmática responsável por fazer a fotossíntese da planta, né? Dentro desse cloroplasto, eu tenho a clorofila, tá? Quem é a clorofila? Dentro, junto com essa clorofila, eu vou ter a filoeritrina. Ó, a letra aqui nunca fica boa, tá? Já não é boa, imagina aqui, né? Então, essa filoeritrina aqui, pessoal, ela está presente no cloroplasto da planta.
O que acontece é que o animal que tem o fígado cirrótico, o animal, no metabolismo normal, quando o animal come lá o capim, essa filiolitrina, ela é conjugada e ela é excretada pela bile, tá? Então, em situações normais, excreção biliar para ela, tá? Agora, o animal que está com cirrose, os herbívoros que estão com cirrose, eles não conseguem eliminar a filiolitrina. A filiolitrina, então, volta e fica no sangue, tá? E aí é um animal que, muitas vezes, ele está com icterícia e essa filiolitrina no sangue, ela começa a se depositar nos tecidos. E ela se deposita predominantemente na pele, na derme superficial. Não me pergunta por que eu não sei responder. Mas ela se alguém quiser ler depois me falar, eu vou ficar agradecido, tá? Mas não acho que é uma informação que é tão relevante para mim. Eu acho que é mais relevante saber que a filiolitrina, num animal que está com esse caso de cirrose, ela vai se depositar na pele do animal. E ao se depositar na pele do animal, ela vai, cadê? Ela vai ativar os raios solares que batem na pele, causando ali uma inflamação significativa na epiderme do animal, tá? E aí, pessoal, aqui é um fígado cirrótico, né? Aquelas regenerações nodulares. Isso aqui são vias biliares visíveis, né? O aspecto de arborização que eu havia falado. Não sei se vocês conseguem ver aqui na ponta da seta. Um fígado arborizado. Aqui tem outra arborização. Aqui tem outra. Se você corta o fígado, você vê melhor essa arborização, tá? A vesícula biliar está aumentada. Aqui é um outro fígado cirrótico no estágio mais leve, né? E a superfície está irregular, você já começa a ver aqui as regenerações nodulares, tá? Microscopicamente, você tem grandes áreas de fibrose, vias biliares hiperplaseadas que não está dando para ver nesse corte histológico. Aqui onde está mais rosa são os hepatócitos normais. E aí, esse é um animal que ingeriu planta tóxica, e essa foto está porca, não dá para ver nada, mas é um animal que ingeriu planta tóxica, está com cirrose e ele está com significativo edema de região de barbela. Não sei se vocês conseguem ver aqui onde está o mouse está passando, que tem uma bolsa de líquido que o operador aqui está segurando. Por que ele está com edema de barbela? Diminuição da pressão oncótica. Se o fígado não sintetiza proteína, a pressão plasmática oncótica ela vai ficar diminuída, tá? Aqui, nesse animal, tem uma lesão grave no períneo, porque é um gado Nelore e o períneo dele era mais despigmentado. Como acumulou aquelas moléculas de filoeritrina vinda da planta, que esse animal não está conseguindo excretar, olha como que forma uma lesão cutânea grave. Isso aqui, desculpa, aqui é a língua do animal com fotossensibilização secundária por não metabolizar a filiolitrina. E por que na língua? Esses animais, gente, vocês sabem que o gado tem mania de ficar lambendo a própria língua, o próprio focinho, não tem? Ele levanta a língua e lambe. O sol, ao bater ali na face ventral da língua, causou as áreas de fotossensibilização, visto que é uma área despigmentada. A fotossensibilização deixa eu explicar isso melhor. Como a filiolitrina está aqui e o sol bate, ocorre uma inflamação no lugar. E essa inflamação leva à necrose das células aqui. E por que está amarelado assim? Porque o animal está com icterícia também, né? Olha só o olho dele, como está bastante ictérico, tá? Olha esse quadro aqui, ó, uma icterícia severa, parece até que foi feito no Photoshop, mas não, tá? Isso aí é por ingestão de planta. E esse era o fígado daquele animal. Ao cortar o fígado, a gente vê que ele já está começando a ficar noduloso, tá? E ele, muito provavelmente, ele está pouco friável. Você coloca o dedo aqui e o dedo não entra, tá bom? Aqui é outro gado com fotossensibilização.
Aqui é um ovino com fotossensibilização. Nos ovinos, um dos primeiros quadros de fotossensibilização é o edema de face e de orelha. Tá? O animal fotossensibilizado ele tem muito edema no rosto e na orelha. E tanto em ovino de corte como ovino de lã tem isso. Em cavalo que come planta tóxica também tem fotossensibilização. Essas fotossensibilizações vêm nas áreas despigmentadas, como vocês veem aqui, tá? Essa planta aqui, ó, o pessoal chama de pata de vaca. Já ouviram falar dela? A pata de vaca é uma planta que tem praça de prefeitura, é uma árvore, tá? E ela dá essas vagens aqui que, quando abrem, tem sementes dentro, né? E o nome científico é Enterolobium contorticilicum. E essa planta causa uma cirrose hepática grave. Essa aqui é uma daquelas que eu citei lá atrás e não tinha colocado foto dela ainda. É a tal da crotalária. Eu morei no sul do Espírito Santo e lá tinha muita crotalária, que a gente chamava, na nossa região, a gente chamava de chocalho de cobra. Eu tinha um tio que nunca estudou, coitado, e ele falava chocalho de cobra. Por que chocalho de cobra? Que você pega esse aí, balança, e o som parece o som do guizo da jararaca. É a jararaca, né? Que tem aquele guizo que vibra. Então, por isso que o pessoal chama de chocalho de cobra. Chocalho de cobra. Mas, na verdade, o nome científico é crotalária e ela produz alcaloides pirrolizidínicos. O que são esses alcaloides? São substâncias químicas voláteis e que têm um efeito semelhante ao efeito do álcool para os hepatócitos. Tá? E não é comum o gado comer, ele vai comer quando? Como isso aqui é um arbusto que dá no meio de capoeira, capoeira baixa, né, em estágio inicial de reflorestamento, então se a pastagem estiver muito ruim, o gado pode comer sim e desenvolver cirrose hepática por causa da ingestão disso. Geralmente ingestão crônica de pequenas quantidades por dia. Tá? E aqui é o fígado de um animal que ingeriu o chocalho de cobra. Olha só, né? Já nodulações visíveis, é um fígado totalmente alterado, a gente vê aqui, e a gordura que está próxima do fígado está totalmente amarela. Por quê? Esse animal está com icterícia, né? Aqui é outro caso, aqui é um animal intoxicado por Cestrum levigatum, que é outro cestrum, parente do dama da noite lá que eu mostrei. Lembra do dama da noite? Que é o Cestrum diurno. Então, são várias espécies de cestrum que podem causar intoxicação em bovino, tá? Esses animais que têm intoxicação por cestrum, eles podem apresentar aquele aspecto de noz moscada, mas não é tão comum não, tá? Só para citar, pessoal, as hepatites, elas podem ser hepatites causadas por vírus, por bactérias, tem as hepatites parasitárias, e aí hepatite é a inflamação do parênquima do fígado. Colangite é a inflamação dos canalículos biliares, tá? Então, a gente usa o termo colangite para se referir especificamente à inflamação ali dos canalículos biliares. E colangiohepatite é a inflamação dos canalículos biliares e dos hepatócitos ao mesmo tempo. O mais comum de ocorrer são as colangiohepatites, tá? Porque geralmente a inflamação começa aqui nos colangíolos e vai para os hepatócitos, ou começa nos hepatócitos e vai para os colangíolos. Hepatite aguda está muito relacionado à necrose do fígado, necrose aguda do fígado. E hepatite crônica está muito relacionado a estímulos antigênicos persistentes, tá? Como, por exemplo, leishmaniose, leptospirose. Tem leptospira que leva a hepatite crônica, tá bom? Causa inflamação crônica lá nos hepatócitos. E vírus que eu poderia citar para vocês de importância na medicina veterinária, tem muitos, mas não dá para falar tudo. Eu vou falar do vírus da hepatite infecciosa canina, que é o CAV, né? A sigla em inglês para adenovírus canino. E o herpes vírus em todas as espécies, tá? Mas, inclusive, falando de vírus que causam hepatite, vocês lembram quando eu falei da BVD, que é aquela doença que causa uma lesão patognomônica no esôfago em ranhura de gato? O vírus da BVD, que é um peste vírus,
ele causa também hepatite periportal. Eu canso de ver vaca aí com suspeita de BVD e eu vou avaliar o fígado dela histologicamente e eu encontro hepatite periportal, né? Parece que o vírus ele gosta de albergar os colangiolos. Aí gera uma colangiohepatite, tá? Levando a hiperplasia das veias biliares, causando colestase. É um vírus danadinho esse, tá bom? Essa foto aqui ela tá ruim, mas só para mostrar que é um fígado com hepatite aguda, ele fica com bordo arredondado, tá? O bordo do fígado, isso aqui parece ser um gato, tá? O bordo, eu já nem lembro, porque eu peguei na internet essa figura e eu tinha um péssimo hábito de não colocar no slide de onde eu peguei. Estou melhorando isso. Os bordos do fígado, eles ficam arredondados quando o fígado está aumentado de volume, tá? Isso indica lesão hepática aguda ou degeneração. E se vocês lembrarem, né, a cirrose causa diminuição do fígado, e não o aumento. Então, bordo arredondado indica aumento do fígado. No caso de hepatite infecciosa, você começa a ver corpúsculos de inclusão intranucleares dentro do núcleo dos hepatócitos, tá? O núcleo de um hepatócito normal, você vê um nucleolo evidente, como aqui. Agora, quando você olha, você vê uma área, eu acho que nessa figura que vem aqui, ó, tá mais fácil de visualizar. Aqui tem um núcleo normal, aqui tem um núcleo normal, aqui tem um núcleo com um halo em volta e com um corpúsculo de inclusão. O que é esse corpúsculo de inclusão, gente? É o capsídeo viral que ficou aí. O vírus, ao se replicar lá dentro do núcleo do hepatócito, vai deixando restos de proteína, tá? É igual esse povo porco que vai na praia e deixa o lixo na areia. Já as hepatites bacterianas, assim, 90% dos casos de hepatite bacteriana é causado por abscesso hepático. Abscesso vindo da onde? Ruminantes que têm acidose lática ruminal. Se você voltar na minha aula lá que eu dei na semana retrasada, de acidose lática, na semana passada, de acidose lática ruminal, você vai ver lá que eu falei que muitas vezes com o desprendimento da mucosa ruminal, as bactérias entram, atingem o sistema porta e vão parar no fígado. Então, isso pode acontecer em gado. Às vezes o animal teve uma acidose lática ruminal subclínica, você nem percebeu, mas deu abscesso hepático. Cabras que têm mastite gangrenosa, que é muito comum em cabra tem mastite pelo vírus da CAI. Aí esse vírus abre espaço para algumas bactérias anaeróbias e destrói a glândula mamária da cabra. E aí é muito comum sair pela veia mamária êmbolos bacterianos e irem para o fígado e causarem abscesso hepático, tá? E agora, o mais comum mesmo é castração mal feita em porco, que faz castração errada, dá abscesso hepático, e umbigo infeccionado, né? As onfaloflebites, onfalites em bezerros, é quase certo que vai dar um abscesso hepático ali, tá? Às vezes o animal recupera, fica com esse abscesso hepático, aquilo fibrosa em volta, você nem descobre que teve abscesso hepático, se vai descobrir se o animal morreu por outro motivo, tá? E aí a gente tem uma bactéria que chama hemoglobinúria bacilar, uma doença que chama hemoglobinúria bacilar, causada por um clostridium, chama Clostridium perfringens, tá? E ele acomete principalmente os pequenos ruminantes, principalmente ovino. É necrobacilose hepática, causada pelo Fusobacterium necróforo. Isso aí pode acontecer no caso daqueles bezerros que desenvolvem estomatite pelo Fusobacterium, e aí isso vai e migra para o fígado. Ou então vaca que tem aquele gabarro, é raro, mas pode desenvolver a necrobacilose hepática, tá? E a leptospirose é uma bactéria que causa hepatite também, em alguns casos. Aqui é abscesso hepático, isso é uma foto de abscesso hepático em bezerro, tá? Houve a ruptura de um dos... Aqui está o fígado, viu? Aqui são vários abscessos na superfície do fígado. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pensar na distribuição disso para a gente colocar no laudo?
há uma distribuição multifocal coalescente, né? Aqui é um abscesso que rompeu, olha como extravasa o conteúdo supurativo, né? Isso tudo é neutrófilo que faz essa destruição toda. Esses neutrófilos vêm devido à quimiotaxia exercida pelos peptidoglicanos da bactéria e aí faz isso. Isso aqui é num bezerro que tinha infecção umbilical. E aí o fígado dele, né? As bactérias entram pela veia umbilical, né? Que desemboca no umbigo, e elas chegam ao fígado. Esse é abscesso em um cordeiro pós-castração. O cordeirinho foi castrado, só que foi feita uma castração contaminada, sem asepsia, e aí a bactéria entrou pela veia ali do testículo, né, no plexo pampiniforme, e atingiu a veia cava abdominal, chegando ao fígado e causando esse monte de abscesso aqui. Doideira, né? Esses aqui são abscessos onfaloflebíticos em bezerro. O fígado está bem hemorrágico e tem bastante abscesso aqui na superfície, que são esses brancacentos, tá? De origem veia umbilical. A necrobacilose em ovino, por causa do Fusobacterium necróforo, não é aquele que causa tanto a difteria dos bezerros quanto a podridão dos cascos ou o gabarro nos animais adultos. Isso pode estender e vai lá para o fígado também. Um abscesso num coelho com lesão granulomatosa, eu não acho que essa lesão é granulomatosa não, mas tudo bem, tá? Isso aqui é um abscesso no fígado de coelho. Você vê que os hepatócitos aqui ainda estão mais ou menos viáveis, mas aqui, ó, houve a degradação total dos hepatócitos, tá? E é isso que você enxergaria em todo abscesso hepático, a presença de pus substituindo os hepatócitos. Aqui, hepatite